página 15 da nossa apostila, e eu quero ler o capítulo 31, que está aí como texto básico, do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a Bíblia Sagrada: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência, em todo artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar, e em artifícios de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo o que tenho mandado. Amém. Meus queridos, estes dois homens que eu tomo como exemplo para a minha palavra com os irmãos esta noite, eles são pouco comentados na Bíblia Sagrada, e por sinal tem uma história muito curta. A história desses dois homens não é tão longa na Bíblia, pouco se fala sobre eles, e porque a Bíblia pouco se fala sobre eles, a gente também pouco comenta sobre eles. E todas as vezes que nós lembramos da arca, que nós lembramos do tabernáculo, nós lembramos das peças que compõem o templo móvel de Israel durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, nós lembramos de Moisés, nós lembramos de Arão, mas não lembramos desses dois homens. Todas as vezes se comenta Arão como sacerdote, Moisés como grande líder do povo de Israel, mas nós não lembramos e nem tampouco comentamos o nome desses dois homens. Mas eu estava lendo a palavra do Senhor e percebi que esses dois homens têm um papel muito importante na execução daquela grande obra, que era a obra do tabernáculo. Esses dois homens, seus nomes, Bezaleel significa aquele que vive na sombra de Deus. Oliabe significa tenda de seu pai, ou seja, morada de Deus. Deus tinha um projeto para ser realizado. O tópico primeiro da nossa apostila diz: Deus tinha um projeto. A obra de Deus não é fruto da imaginação humana, mas é resultado de um projeto divino. Precisava-se de homens à altura para a execução do mesmo. Certamente que pela complexidade do projeto, não podia lançar mão de qualquer pessoa, possivelmente que eram excelentes profissionais. A Bíblia diz que Deus chamou-os pelos nomes. Deus tinha um projeto para ser executado. E para executar um projeto de tamanha magnitude, de tamanha importância, com certeza precisava de homens capazes para exercer ou para executar aquele projeto.
Eu vim do mundo profissional. Eu trabalhei em empresas metalúrgicas por 25 anos. Trabalhei na área de projetos técnicos de ferramentaria. E todas as vezes que aparecia um projeto um pouco complexo para ser executado, nós nos reuníamos em uma equipe de aproximadamente 180 homens. Nós escolhíamos a dedo os profissionais para executar aquele projeto, considerando a complexidade do projeto. Não se põe qualquer pessoa para realizar um projeto de importância. E o que se percebe no texto bíblico não é muito diferente. Deus precisava de homens capazes para a realização daquele tamanho projeto que ele tinha, que era o projeto do tabernáculo, que era o projeto das peças que compunham o tabernáculo, que possivelmente não teremos tempo para tecer comentários sobre a importância daquelas peças. E Deus, na sua onisciência, resolveu escolher 2 homens. E esses homens chamam-se Bezaliel e Aholiabe, para a execução do projeto. Quando nós examinamos a Bíblia, nós percebemos que esses homens já eram homens capazes. Eles já eram profissionais. Deus não pegou a laço. Deus não pega ninguém a laço. Se nós queremos ser úteis na obra de Deus, em alguma coisa, nós precisamos nos preparar para isto. A Bíblia diz em Timóteo, capítulo 2, verso 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. O termo manejar no original significa quem corta na risca, quem caminha na trilha. Era usado para aquela pessoa que aplicava o uso da guilhotina. Marcava o local da guilhotina, ele tinha que cortar no local. Era usado para o homem que trabalhava no arado, arando terra. Ele não podia fugir da risca do arado. Esse é o homem que precisa trabalhar na obra de Deus. Quando nós temos algum desejo em relação à obra de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é começar a nos preparar. Quando Deus chamou esses 2 homens eram profissionais. A Bíblia diz que eles eram artistas, trabalhavam com as mãos, eles eram artesão. Na linguagem profissional chama-se artesão. O que é artesão? Artesão é aquele que trabalha com as mãos, que dá perfeição no produto, no objeto, com as mãos. Esses 2 homens eram artesão. Eles eram capazes. Eu citei 2 textos bíblicos aí, do livro do Êxodo, não vou ler para aproveitar bem o nosso tempo, mas que quando Deus ordena a Moisés a chamar pessoas para que lhe ajudasse, a primeira coisa que Deus cobrou de Moisés é que os mesmos fossem capazes. Chama homens capazes. Então, todas as vezes que nos colocarmos à disposição da obra de Deus, temos que ter consciência que nós precisamos nos preparar para a obra de Deus. O texto seguinte de Eclesiastes, capítulo 9, capítulo 10, do verso 5 a seguir, se vocês forem ler cuidadosamente, vocês vão ver que a Bíblia fala de uma atitude de tolice de um governador, atitude de tolice de um rei, de alguém que lidera um povo, que ao escolher pessoas para trabalhar com você, não escolhe pessoas capazes, mas escolhe pessoas incapazes. Até porque, dentro da nossa cultura brasileira, dentro da cultura formada do nosso povo brasileiro, pregado pelo sistema religioso da igreja da maioria, quanto mais analfabeto, ignorante você tem no seu grupo, mais fácil é de você manipular. Mas quanto mais você tem pessoas intelectuais, pessoas capazes, menos você consegue manipular. Então a igreja católica era contra o estudo.
A Igreja Católica era contra você ir para a escola, era contra até ler a Bíblia. Você não podia ler a Bíblia, porque os padres manipulavam a mente das pessoas. Graças a Deus que o Evangelho é diferente. O Evangelho faz com que a mente das pessoas abrem. Bendito seja o nome do Senhor. Até porque entendemos perfeitamente que os nossos líderes, pastores, não precisam manipular ninguém. Nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida da sua igreja. Então há uma grande necessidade de colocarmos homens capazes. E a Bíblia diz que o rei tolo, o rei que não tem formação de rei, ele coloca o sábio sentado lá embaixo e o ignorante sentado aqui em cima. Ele coloca o sábio para andar de pé e o ignorante para andar a cavalo. Enquanto que deveria ser diferente. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina, irmãos, usar de sabedoria. Agora, é muito bom que todos nós tenhamos sabedoria. O texto seguinte diz: Deus capacitou-os para a obra. Quando alguém é chamado por Deus, também é capacitado por Ele. Os discípulos já eram pescadores profissionais, mas Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4 e verso de número 19. O conhecimento secular é muito bom, porém a capacidade para o exercício desta nova tarefa foi dada pelo Senhor. Observe bem, parece que há aqui uma discrepância no que estou dizendo, porque eu disse que para servir a obra do Senhor, você precisa primeiro ter o desejo de se preparar para servir a obra de Deus. Eu sou nascido nas Assembleias de Deus, e ainda sou de um tempo que estudar teologia, pastor Joel, era negócio do demônio, né? No passado aí não podia falar em teologia na nossa igreja. Você deve ter ouvido muito isso, né, pastor Levi? Estudar teologia era do demônio. Graças a Deus que hoje a gente pode estudar teologia na nossa igreja, não é? Mas nós precisamos estudar, nós precisamos nos preparar. Mas o conhecimento secular, o conhecimento teológico, o conhecimento intelectual é muito bom, mas não é tudo. Quando você vem para a obra de Deus, você tem que tornar-se alguém despido de todo o seu conhecimento, para que Deus usa o seu conhecimento de acordo com a vontade absoluta de Deus. Por que razão? Porque o projeto é divino. A obra que nós estamos realizando é obra de Deus, não é obra dos homens. Deus vai usar o meu conhecimento, Deus vai usar o seu conhecimento, mas a diretrizes é dele. A orientação principal é dele. É ele que vai dizer por onde você vai caminhar. Glórias ao nome do Senhor. No entanto, o texto aqui de São Mateus capítulo 4, verso 19. Quem foi que Jesus chama? Seus apóstolos: Pedro, Tiago, João, André. 4 os primeiros apóstolos que foram chamados por Jesus. Quem eram eles? Exígnios pescadores, profissionais, homens que viviam no mar, homens que estavam acostumados a lançar redes, homens que estavam acostumados a passar noite pescando, homens que estavam acostumados a passar a semana toda pescando. Eles conheciam o dia da pesca, eles conheciam o dia do vento para pescar, eles conheciam a noite própria para a pesca, eles sabiam o momento certo. Mas Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Glórias ao nome do Senhor. Nós temos provas bíblicas disto. Quando os discípulos desanimados, frustrados porque Jesus havia morrido, Pedro, que foi, aliás, Pedro, vocês bem sabem que Pedro tinha uma empresa de pescaria. Ele era um profissional, ele era um empresário da pescaria, seu pai era um empresário da pescaria. Pedro foi o primeiro que disse assim: vou voltar a pescar. E os outros, Tiago, João, André, não foi diferente. Vamos com você. A Bíblia diz que 7 deles voltaram a pescar. Ele sabia que era dia de pesca. Ele sabia que aquele dia estava próprio para a pesca. Eles estavam acostumados no mar, mas passaram uma noite toda e não pegaram nada. No dia seguinte, Jesus chega na beira da praia, e eles não conheceram Jesus. E Jesus gritou: ei, tem alguma coisa de comer?
E a resposta de Pedro foi resposta de quem estava decepcionado. Decepcionado duas vezes. Decepcionado porque deixou tudo para seguir Jesus e Jesus havia lhe abandonado. Decepcionado porque voltaram para a profissão e não deu nada. Passou a noite toda no pescoço. Perdemos lá e perdemos aqui. Então Jesus grita: tem alguma coisa de comer? Eles não sabiam que era Jesus. Pedro respondeu categoricamente: não. Como quem diz: não quero nem conversa, já estou triste, não aumenta a conversa não. Vocês sabem quem que era Pedro. Pedro tinha um temperamento sanguíneo. Para xingar uma pessoa ele não pensava duas vezes, pedia perdão logo depois, né? Porque o temperamento sanguíneo é assim: ele acaba de xingar e pede perdão, ele acaba de brigar e se humilha. Não é isso? Pedro era assim. Não, como que diz, não toca mais no assunto. Aí o cidadão que estava lá na beira do mar, aproximadamente 100 metros de distância, gritou: joga a rede do lado direito. Aí, e agora? Quem está mandando? Vamos jogar. Jogou a rede. Parece que a rede enroscou lá embaixo. 153 grandes peixes. João tinha uma intimidade maior com Jesus. João curvava a cabeça no peito de Jesus quando queria ouvir mensagens. Aí João pegou e disse assim para Pedro: Pedro, é o Senhor, é Ele que está aí. A Bíblia diz que Pedro pulou nas águas e correu ao encontro de Jesus. Aí Jesus só disse assim para eles: ajunta os peixes que vocês pegaram, traz para cá. Aí eles puxaram a rede com os peixes. Aí Jesus: deixa aí, vem aqui, já tem peixe na brasa e pão para vocês comer. O peixinho já está assado e pão. Eu não disse para vocês que eu vos faria pescadores de homens? Cadê o conhecimento de vocês? Vocês sabem pescar, vocês sabem andar no barco, mas tem que ser comigo. A diretriz sou eu, quem manda sou eu, quem dirige sou eu, quem fala onde está o peixe sou eu. Glórias ao nome do Senhor. Você quer ser bem sucedido no ministério? Ouça bem a voz de Jesus. Ouça o que Jesus está falando para a sua vida. Viu? O apóstolo São Paulo, meus queridos irmãos, era um homem que podia usar das atribuições que era própria. Ele era um homem que tinha muito conhecimento. Ele tinha todos os direitos de chegar diante da plateia, diante do grupo, e esnobar conhecimento, esnobar sabedoria. Ele disse: sou judeu, sou fariseu, perante a lei sou intocável, ninguém pode me acusar de nada. Ele começou a dizer: sou da tribo de Benjamim, eu sou da família amadinha de Jacó, porque Benjamim era o filho amado de Jacó, era o caçula. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu tenho tudo para dizer quem eu sou, mas deixei de tudo, considerei como esterco por causa dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então nos preparemos, nos tornamos capazes. Vá para a faculdade, vá para a escola, torne-se um bom orador, faça-se um bom curso de oratória para estar diante da plateia, mas nunca esqueça que a direção final vem lá de cima. Quem dá diretriz é Ele, não somos nós. Glórias ao nome do Senhor. Qualquer um de nós vamos fracassar se Jesus não estiver na direção, se Ele não estiver na orientação. Qualquer um de nós vamos fracassar. Paulo, quando vai pregar a igreja de Corinto, ele diz: quando fui ter convosco, não fui com sublimidade, sabedoria e conhecimento, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas fui com demonstração de poder, para que a vossa fé se apoiasse no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então quem capacita é o Senhor. Agora, é lógico, Deus não capacita preguiçoso. Deus nem chama preguiçoso para a sua obra. No livro de Provérbios de Salomão está escrito que o homem que dorme muito, vem sobre ele a miséria e a pobreza. Quer ser bem abençoado? Levanta cedo e dorme tarde. Dormiu demais, não tem bênção de Deus na sua vida. Viu? O homem abençoado por Deus, ele levanta cedo e dorme tarde. Ele investe na obra do Senhor. Aliás, tem um ditado italiano que diz que quem dorme não vive.
Porque diz que enquanto você está dormindo, você não está vivendo. Viu? Quem dorme não vive. Acorda cedo. Vai buscar o Senhor cedo. Precisa estudar, senta no primeiro banco da escola. Precisa vir para a escola bíblica, senta no primeiro banco da igreja para aprender. Vem para a escola bíblica dominical. Vem para a escola de doutrina, para o culto de doutrina. Não perca uma só oportunidade. Traz uma caneta e anota. Estou preparado, pastor. Agora fica na dispensação que Deus vai dar a diretriz. Ele vai orientar o que você tem que fazer na obra. Você pode glorificar a Deus por isso? Levanta a sua mão para o céu. Por que isso, pastor? Por que tanta coisa? Porque a nossa capacidade, ela vem do Espírito do Senhor. Tópico 3 diz assim: Deus os capacitou, enchendo-os do espírito de sabedoria, entendimento e ciência. Sabedoria é a capacidade de pensar. Tem gente que fala muito e pensa pouco. Deus nos deu a cabeça para pensar. O ser humano é um ser pensante. O mundo islâmico não dá o direito do cidadão pensar. Lá o homem não pode pensar. A mulher nem se fala. O mundo dos ditadores, o ser humano não pensa. Só o ditador que pensa. É só o ditador que tem o direito da fala. É o que ele fala que está certo. O ser humano não tem direito de pensar. Quem disse que você tem direito de pensar? Mas sabedoria é o direito de pensar. Deus nos deu o direito de pensar. Todos nós somos seres pensantes. A espécie mais difícil de trabalhar é o ser humano, porque todo mundo pensa. Enquanto eu estou falando com vocês, vocês estão pensando. Será que é verdade? Será que é assim mesmo? O pastor está certo? O que ele diz está correto? O jeito que ele dirige está correto? Você é um ser pensante. E eu como pastor, o pastor Levi como pastor, o pastor Joel como pastor, com todo respeito a vocês, não pode criticar e nem impor diferente, que foi Deus que nos fez com o direito de pensar. Pensa, meu irmão. Você tem que pensar. Isso aqui não foi colocado só para usar cabelo, não. E se for só para usar cabelo, nós estamos perdidos, porque alguns não têm. Não é isso? Tem pessoas que não têm cabelo, como é que vai fazer? Isso aqui foi colocado para pensar, armazenar conhecimento, que é o que nós chamamos de consciência e subconsciente. Enquanto eu estou falando, vocês estão armazenando e coloca no subconsciente. Daqui uns dias vocês são chamados para pregar. Tomara que vocês usem alguma coisa que eu estou falando. Deus nos ajude, né? Tomara que o que eu estou falando aqui seja para vocês usar. Daqui uns dias vocês são chamados para pregar ou para ensinar em algum lugar. Vocês chamam o subconsciente. O que foi que eu ouvi naquela escola? Aí o subconsciente dá informação. Foi isso. Você foi feito para pensar. A Bíblia diz que Deus os encheu do espírito de sabedoria. Deus não quer obreiro que não pensa. Viu? Sabedoria é o direito de pensar. Entendimento é a capacidade de discernir. Tem gente que pensa muito, mas não discerne. Você tem que saber discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Viu? A Bíblia diz que o povo de Israel não discernia entre a mão direita e a mão esquerda, e por isso cocheava entre dois pensamentos, uma hora lá embaixo, outra hora lá em cima. A Bíblia diz que Elias chegou para eles e disse: até quando cocheais entre dois pensamentos? Porque eles não tinham capacidade de discernir. Uma hora Baal estava certo, outra hora era dos profetas de Elias que estava certo. Cochear significa ter uma perna mais curta do que a outra. É alguém que mora lá, mas está em crescendo. Hoje a minha esposa foi... Posso falar, né? Ela é brava, às vezes a gente não pode falar. Minha esposa foi experimentar um sapato e ela queria saber qual ficava mais bonito no pé. Aí ela colocou um com salto desse tamanho e outro com salto desse tamanho. E saiu para andar. Falei: você está bonita, continua desse jeito. Falei: fica assim. Falei: leva um de cada um, ficou bom, né? Viu? Quem não tem capacidade de discernir fica assim, ó. Uma hora lá embaixo, outra hora lá em cima. É muito comum crente na igreja assim. Uma hora está firme, outra hora está fraco. Até o obreiro, pastor Levi. Até o obreiro. Tomara que aqui não tenha ninguém, né, pastor Joel? Tem obreiro que um dia ele chega na igreja e diz: pastor, conta comigo, pastor, estou aqui para qualquer negócio. Conta comigo, onde o senhor quiser eu vou. No dia seguinte, pastor, não dá mais.
ele não tem capacidade de discernir. Amém? Você precisa discernir. Bendito seja o nome do Senhor. Depois tem uma outra coisa. A Bíblia diz que Deus encheu do Espírito de sabedoria, de discernimento, de entendimento e de ciência. O que é ciência? Ciência é habilidade artesanal. É habilidade no exercício da sua função. Por exemplo, logo que cheguei para o culto, olhei para esse púlpito tão bonito. Isso aqui tem trabalho artesanal. Isso aqui são trabalhos artesanais. Viu? É lógico que hoje nós temos máquina para isso. Hoje nós temos tecnologia para isso. Mas e para fazer essa matriz? O senhor é profissional da área? E para fazer essa matriz? Eu trabalhava nessa área. Nós montávamos ferramentas para fazer chassis de automóvel, de caminhão, de carretas. Aí você pega uma ferramenta toda curva. Não tem máquina para fazer aquilo. Aí aquilo ali é feito artesanal. Aí você pega as ferramentas próprias e vai trabalhando com as mãos. Você vai dando forma. Você vai dando forma. Aí de repente você pega aquilo ali e coloca na frente de uma luz. Aí você coloca um gabarito em cima e a peça embaixo. Você não pode enxergar a luz do outro lado. Você não pode enxergar a claridade do outro lado. Isso chama-se trabalho artesanal. Viu? Trabalho artesanal. O que é um trabalho artesanal? Vamos ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais fundo. É aquilo que Deus fez com o homem. Já que o senhor falou, vem aqui, deixa eu te ajudar um pouquinho. Deus pegou um monte de pó e resolveu fazer um homem. Como que é o seu nome? Jurandir. Imagine que o irmão Jurandir fosse o Adão. Aí Deus começou a moldar o Adão. Deus começou com a mão. A Bíblia diz que as mãos do Senhor fez isto. Deus começou a moldar com as mãos. E saiu o braço, saiu outro braço, saiu isso aqui que está aqui, olha. Isso aqui foi as mãos de Deus que fez. Sabe o que chama isso? Habilidade profissional. Muito obrigado, meu irmão. Habilidade para trabalhar com as coisas. Para ser obreiro você precisa ter habilidade para trabalhar com os crentes. Tem crente de todo jeito na igreja. Viu? Tem crente na igreja preto, branco, rico, pobre, sábio, ignorante, feio, bonito. Mas todos eles são crentes. E cada um vem para a igreja de um jeito, com defeito, com problema, com dificuldade. E quando chega aqui o pastor Joel vai trabalhando com as mãos. Ele vai habilidade para trabalhar com os crentes. Ele vai moldando os crentes de acordo com a nossa igreja. Por isso que você chega na Assembleia de Deus, você olha, isso aqui é assembleiano, isso aqui é assembleiano, isso aqui é assembleiano. Alguém trabalhou nestas pessoas. Deus precisa de homens com habilidade para trabalhar com a igreja. Deus precisa de homem que saiba trabalhar na vida dos crentes. Esses dois cidadãos tinham que ter habilidade para trabalhar. Vocês sabem, só para adiantar um pouco, que as peças do tabernáculo, a arca, o castiçal, a mesa, o altar, a pia, todos eles foram feitos de forma artesanal. Não foi usado máquina. O castiçal é uma peça única, e era com a marretinha, moldando, moldando, e saiu aquela beleza que todos nós conhecemos. A arca foi trabalhada com as mãos. Bendito seja o nome do Senhor. A mesa foi trabalhada com as mãos. A Bíblia diz que o altar, que era de pedra bruta, não pôde ter nem aquilo que nós chamamos de uma talhadeira, de um martelo, não pôde ter. Aquilo era trabalhado com as mãos. Você já viram aquelas pessoas que trabalham com pedra bruta? Faz muro, faz casa? É com as mãos. Ele vai encaixando. A Bíblia diz que o obreiro precisa ter habilidade para trabalhar com a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos um pouquinho mais.
que eu entendo agora ser até um pouquinho mais forte. Vamos passar logo para baixo, considerando o horário. A maior complexidade que eu vejo no ministério desses dois homens é porque não era simplesmente fazer as peças. Até que fazer as peças, amém. Mas essas peças, depois de pronta, teriam que passar no crivo dele. Deus teria que aprovar. Se não fosse aprovado, não tinha glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No entanto, vocês vão ler lá no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 9, que está escrito assim: faça de acordo com o modelo. Deus deu o modelo. Eu coloquei aí, eles teriam que trabalhar com esmero, dedicação, consciente de que tinha um modelo e que a sua obra estava submetida ao crivo e aprovação de Deus. Um dado profissional: as indústrias possuem um controle de qualidade, que quando as peças são aprovadas, recebe o selo de aprovação, mas quando são reprovadas, recebe um selo de recusadas. E assim é o nosso Deus. Toda peça que vem para o mercado para ser vendido tem que ter o selo de aprovação, selo de garantia. Não é isso? Do Inmetro tem que ter. Você passa aquela peça por um controle chamado controle de qualidade. E o controle de qualidade examina o serviço que você fez com aparelhos minuciosos. Aparelho que se move no calor das mãos. Se alguém aqui já trabalhou no mundo profissional, sabem disso. Existem aparelhos de medição, de aferição, que se move com o calor das mãos. Você não precisa tocar nele. Você não precisa tocar nele. A Bíblia Sagrada diz que o Lúcifer, antes de cair, quando era chamado Lúcifer, antes de ser o diabo, o anjo das trevas, ele era chamado de selo da simetria. O que é selo da simetria? É aquilo que no mundo profissional se chama de um bloco padrão. É uma medida que confere medida. Ele era aferidor de medidas. Aferidor de medidas. E Deus deu um modelo para construir o tabernáculo, mas Deus reservou para ele o direito de uma coisa. Deus disse assim: olha, vai ser feito assim a arca, vai ser feito assim o castiçal, vai ter o modelo certinho, mas disse assim: o aferidor sou eu. Sou eu que vou conferir o que você está fazendo. O padrão é meu. O Senhor é o selo da simetria. É a medida perfeita. Quando eu estava examinando esse texto para trazer os irmãos, eu fiquei orando e pensando: meu Deus, quando eu estou fazendo a obra de Deus, eu termino de fazer e passo, e Deus vem atrás medindo. Ele vem atrás de mim medindo o que eu fiz. Deus mede até o culto que nós dirigimos. Deus mede o hino que nós cantamos. Deus mede a mensagem que nós pregamos. E está tudo registrado. Aprova ou não aprova? Se estiver de acordo com os padrões divinos, Ele coloca o selo. Se não tiver, não tem selo. É coisa muito profunda isso, irmãos. Não dá para nós comentarmos com pouco tempo. Eu citei uma referência bíblica embaixo. Quando Abel e Caim foram oferecer um sacrifício, ambos fizeram um sacrifício. E quando você olha no texto do livro de Gênesis, você não encontra defeito no sacrifício de Caim. Qual foi o defeito? E mostra para mim qual foi o defeito. A Bíblia diz que Abel trouxe ovelhas, porque ele criava ovelhas. Mas Caim trouxe o fruto da terra, porque ele mexia com o fruto da terra. Aonde está o defeito? E quando chega diante de Deus, a Bíblia só diz assim: Abel, carimbado, aprovado. Desculpa, irmão, Caim, reprovado. Caim ficou triste. O que o Senhor aprovou dele e não aprovou dele? A resposta de Deus foi só essa: se fizeres bem,
você não fez bem. Se fizeres bem, será aceito. Se não fizeres o bem, não será aceito. Partindo desse princípio, não é brincadeira ser crente. Partindo desse princípio, não é brincadeira ser obreiro. Saber, pastor Levi, saber, pastor Joel, com todo respeito quando eu uso o nome do Senhor, que quando terminar esse culto, Deus vai dar uma carimbada no nosso culto. Hein, irmãos? Que quando termina o culto que você dirige na congregação, Deus vem com o carimbo. Está aprovado? Não está aprovado? Eu deixo uma interrogação bem grande para todos nós. Estou conjugando o verbo na primeira pessoa. Será que Deus aprova todos os nossos cultos? Hein? A minha preocupação não é como eu começo o culto, é quando eu termino esse culto. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Tem muita coisa que a gente começa tão bem e termina tão mal. Mas tem muita coisa que você começa até com uma certa dificuldade pelas nossas limitações. Mas quando você termina, Deus está carimbado, meu filho. Está carimbado, eu assinei embaixo. Chai mais chomianda lá, mastere chomianda caias. Lá mais chomianda lá, mastere chomianda caias. Isso é coisa muito séria, meus irmãos. Ministério não é brincadeira, não. Ministério é coisa séria. Eu me lembro do Salmo 20. Salmo 20 é escrito no momento que o rei vai para a guerra. Vocês sabem que o rei Davi não tinha armas bélicas para lutar contra os filisteus. Os filisteus eram poderosos perto da nação de Israel. Mesmo Davi sendo um gigante, um homem muito corajoso, mas quando os filisteus diziam assim, mandavam mensageiros, estão indo para a guerra, as perninhas de Davi. E agora? Mas aí os filhos de Israel cantavam o Salmo 20. E num dos versículos do Salmo 20, me parece que o verso de número 4, os filhos de Israel cantavam e diziam assim: Senhor, lembra das ofertas do rei, lembra dos cultos que ele fez, lembra dos sacrifícios que ele fez, Senhor, lembra das ofertas do rei. Malaquias disse: há um memorial escrito lá no céu para aqueles que são fiéis. Aleluias, meus irmãos. Todos os momentos da nossa vida que nós nos deparamos com uma luta, com uma dificuldade, com uma guerra no nosso ministério, Deus recobre os anais eternos e vai ver o que é que nós fizemos. Deus tira sono do rei para lembrar daquilo que você fez. Mardoqueu tinha feito um bem para o rei, mas caiu no esquecimento. Mas não cai no esquecimento de Deus. E Mardoqueu estava deitado na praça para morrer. 127 províncias, morreria todos os judeus que lá estavam. E Deus precisava resolver o problema de Mardoqueu. E como? Havia uma lei que por 30 dias ninguém podia comparecer na presença do rei, nem a rainha. Mas Deus disse: eu resolvo o problema. Tira o sono do rei, essa noite ele não vai dormir. Eu vejo o rei virando para lá e virando para cá, ele não vai dormir, acabou. E foi eu que tirei o sono. E quando Deus tira, você não dorme. Pode tomar remédio depressivo, faixa preta, dobra a dose, toma uma tridose, você não dorme. Porque Deus disse: hoje você não vai dormir, eu preciso acertar um negócio com você. Hoje você não vai dormir. Quantas vezes, pastor, não acontece isso com a gente? Como obreiro não acontece, Levi, hoje você não dorme. O que está acontecendo? Não, hoje eu não durmo. Deus está querendo dizer alguma coisa. Como o rei não perdeu o sono, não tem a gente, busca um livro para me ler. Buscaram um livro, ele acha lá que Mardoqueu havia avisado o rei de uma trama contra o rei. Aí o rei disse assim: o que fizeram para esse homem? Nada. Então chegou a hora. Está aí, meus irmãos, chegou a hora de fazer. Não se preocupe não, meus irmãos. Se você está direitinho, está registrado lá em cima, está marcado lá em cima. Na hora certa Deus vai dar a resposta. Eu citei outros textos bíblicos aí que não vou ler.
para ganharmos tempo. Atos capítulo 4, que vocês lembram muito bem, de Barnabé, Ananias e Safira. Barnabé fez um serviço para Deus e Deus aprovou, está aprovado, bateu o carimbo. Ananias e Safira viu que lá e gostou. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos, só que a intenção era a mesma de Caim. Aí quando terminou de fazer, Deus bateu o carimbo, está reprovado. Deus é o selo da simetria. Ele confere medidas. Ele confere medidas. Ele é o bloco padrão. Não tem jeito. Com Deus não tem de mais e nem de menos. A medida é exata. Glória ao nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso. Rapidamente, para nós terminarmos, irmãos, considerando a hora. Quando as coisas eram fundamentadas quando as coisas eram fundamentais, quatro coisas eram fundamentais para a aprovação. Quero falar rapidamente isso daqui. 4 coisas eram fundamentais para que Deus aprovava. Primeiro, tinha que estar de acordo com o modelo. Já disse, o modelo é de Deus. O modelo da nossa igreja, Assembleia de Deus, eu vou falar aqui com o peito cheio, não foi dado por Nardelberg, nem Gunnar Wingre, nem pastor Cício, nem pastor Paulo Macalão. Isso que nós temos hoje, pastor Levi, ouvi seu pai falar esse dia, 75 anos de assembleiano, né, pastor? Isso que nós temos hoje, foi Deus que carimbou, o modelo foi dele. Por isso que a Assembleia de Deus tem 100 anos. Quantas guerras nós já enfrentamos. Ninguém derruba a Assembleia de Deus, porque o modelo é dele. O modelo dos cultos é dele. O modelo dos nossos cultos é Ele quem deu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Tinha que estar de acordo com o modelo. Segundo, os objetos teriam que estar no seu devido lugar. Os objetos não podiam estar fora do lugar. Vamos ver se a gente consegue rapidamente pensar. Tinha um pátio de 50 por 100, onde fechava, a arca ficava lá do local do pátio. Daquela cerca para fora ficavam os judeus, ficavam as mulheres, ficavam os gentios. Daquela cerca para dentro só podiam entrar os representantes das tribos. Logo na frente do tabernáculo estava o altar do sacrifício. O altar tinha a medida certa, o local certo para ele ficar. Por ali passava o sacerdote com a vítima, sacrificava a vítima e esmolava ou esfolava a vítima sobre a pedra. Tem gente, irmão, que quer sacerdote para viver na sombra fresca. Eu vi o pastor Joel lá na construção. Tem gente que quer sacerdócio para ficar no ar-condicionado, tomando refrigerante, com as perninhas para cima e alguém encerando o pé dele. Sacerdócio não é isso não. Sacerdócio é esfolar a vítima. A vítima chegava ali. Se fosse uma rolinha, amém, porque rolinha é sacrifício de pobre. Se fosse uma pombinha, amém, porque também é sacrifício de pobre. José e Maria deu sacrifício de pobre, porque eles não tinham dinheiro. Mas quando o camarada era rico igual Levi, era uma novilha. Não é isso? Desculpa eu falar Levi, o pastor Levi. Viu? Era uma novilha. 300 quilos, 400 quilos, 500 quilos. E o sacerdote tinha que pegar aquilo ali e esfolar. Esfolar. Até a carne desfiar tudo. Está molhando a camisa, não tem problema você é sacerdote. Você não quer ser sacerdote? Você não quer ser pastor? Pastor, eu não quero esfolar a vítima. Então, dá-o fora. Aqui é lugar de quem esfola a vítima. Sujava tudo de sangue. A roupa ficava toda suja de sangue. Suas mãos. Aí ele saía dali para levar aquela bacia de sangue para o tabernáculo. Aí quando chegava na frente tinha uma pia de cobre. Aquela pia de cobre era feita dos espelhos das mulheres. Era um material que as mulheres usavam para se pentear, se arrumar. Então era feito com os espelhos da mulher. Por quê? Porque quando você enchia ela de água, você chegava na frente e você enxergava você na pia.
Entendeu? Refletia você naquela pia. Na igreja nós temos muitos crentes que gostam de olhar nos outros. Pastor Levi, como é que está? Pastor Ali, como é que está? Não, é você. Você tem que chegar lá na pia e tomar um banho. Você tem que enxergar, é você naquela pia. Ela tinha que estar na porta do tabernáculo. Antes de entrar no tabernáculo, você tem que dar uma olhadinha em você, como você está. Antes de entrar na tenda, dá uma olhadinha em você, como você está. Você vai oferecer sacrifício, culto a Deus, dá uma olhadinha em você, como você está. Vai para a presença de Deus, vai para o altar do Senhor e dá uma olhadinha como você está. Aleluia. A gente não olha mais a gente. Hoje já tem pastor que nem ora mais. Não sei aqui, mas lá em Araçatuba tem pastor que ele fica no pátio conversando até você começar a cantar o hino. Você tira meia hora de oração e está no pátio conversando. Aí quando o pastor diz, vamos cantar o hino, aí ele entra correndo para arrumar um lugarzinho. Já está até marcado o lugar, ele deixa marcado. E antes de começar o culto, dobra o joelho e dá uma olhadinha na pia, como você está. Vai lá, olha na pia, meu filho. Você vai pregar para o povo, olha na pia como você está. Olha na pia como você está. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa tinha que acontecer. Todas as peças teriam que ser ungidas rapidamente. A pia estava na porta. Quando eles entravam, abria a cortina que entrava, que o sacerdote entrava uma vez, entrava todos os dias, mas o sumo sacerdote uma vez por ano. Da esquerda estava o castiçal, tinha que acender as lâmpadazinhas de manhã e à tarde. De manhã e à tarde tinha que acender as lâmpadas, limpar os paviozinhos e acender as lâmpadas. Se não tivesse o fogo aceso, não tinha aprovação de Deus. Igreja que não tem fogo do Espírito não tem aprovação de Deus, não. Igreja que pastor não olha na pia não tem aprovação de Deus. Igreja que pastor não esfola a vítima não tem aprovação de Deus. Igreja que não tem um castiçalzinho aceso não tem aprovação de Deus. Tem que ter aprovação de Deus. Então o castiçal tinha que estar aceso. Da direita estava a mesa. Ele tinha que ir lá e comer os pães uma vez por semana e trocar os pães. Aquele pão que ele comia significava o sustento espiritual da vida de Israel. O sacerdote tinha que comer o pão. Pastor que não lê a Bíblia não tem aprovação de Deus não, meu filho. Vai ler a palavra de Deus, come o pãozinho para dar para o povo, meu filho. Não chega aqui tentando adivinhar o que o povo está pensando, não. Não chega aqui usando o poder da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise para ver a reação do cidadão que está lá embaixo e começar a profetizar daqui pela força da mente. Não, senhor, come o pãozinho e traz o pãozinho quente. Chama lá no chuveiro da lavastelha. Logo na frente tinha o altar do incenso, junto da cortina. Tinha o altar do incenso. Aí tinha que chegar ali e colocar o sangue sobre o chifre do altar do incenso e apresentar o sangue da vítima no altar do incenso, e aquela fumacinha do incenso subia em direção ao céu, passava. E lá de fora os filhos de Israel olhavam a fumacinha subindo e ele sabia, Deus está ouvindo a oração do sacerdote. Se a fumacinha não subia, Deus não estava ouvindo. A oração do pastor precisa chegar, precisa subir para a presença de Deus. E lá dentro estava a arca, do lado de dentro do véu, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, onde estava a lei, onde estava o maná, onde estava a vara de Arão, e ali ele espargia o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, e quando ele espargia o sangue, a glória de Deus manifestava naquele lugar, e a bênção de Deus vinha sobre os filhos de Israel. Mas só tem uma coisa, se ele tivesse com a vida irregular, ele morria lá dentro, aí tinha que puxar ele pela corda. A Bíblia não fala isso, não está na Bíblia. Os irmãos até podem perguntar, está na Bíblia? Não está na Bíblia, está no Talmud. Talmud é a lei que interpreta o Torá de Israel, e lá está escrito que muitos sacerdotes morreram, porque vocês sabem que a lei sacerdotal e tampouco o modelo do tabernáculo não foi Israel o primeiro. Outros mundos já existiam aquilo lá. Deus apenas transferiu para Israel com outro objetivo diferente. Então o sacerdote tinha uma corda amarrada aqui no corpo dele, que ele entrava e a corda ficava lá fora. Se ele morresse, alguém puxava ele, porque ninguém podia entrar lá, era só ele. Então ele saía arrastado. Irmãos,
O que tem de sacerdote saindo arrastado? O que tem de sacerdote que o povo está sentado lá embaixo e dizendo até quando ele vai sair? Até quando ele vai sair? Vamos puxar pela corda. Meu filho, glorificas o nome do Senhor, sente a presença de Deus na sua vida, porque o negócio é sério, o negócio não é brincadeira não. E o sacerdote entrava com as campainhas amarradas sobre o seu corpo no peitoral, que não temos tempo para comentar tudo isso, mas aquelas campainhas, quando ele fazia lá dentro, aspargia o sangue, a campainha fazia barulho, o povo aqui de fora escutava o barulhinho e dizia assim: o sacerdote está vivo, que ele está movimentando, está vivo, está vivo. Quando as campainhas paravam, já morreu, já se foi. A campainha é sinal de glória a Deus e aleluia. Tem muitos sacerdotes que não dá mais glória a Deus e aleluia. O povo está querendo ouvir a sua voz, o povo está querendo ouvir você falar, o povo está querendo ouvir você glorificar o nome do Senhor, o povo está querendo ouvir você falar em línguas estranhas. Bendito seja o nome do Senhor. E essas peças todas teriam que ser ungidas com especiaria. Se vocês lerem o capítulo 25 do livro de Êxodo, não estou lendo porque, pastor, 2 minutinhos termino, o senhor não fica triste comigo? O senhor me deixa eu voltar aqui outro dia, né? Então, capítulo 25 de Êxodo diz lá das especiarias para ungir a peça. O sacerdote tinha que ungir todas aquelas peças, tinha que ser ungido todas aquelas peças. Se não fosse ungido, não tinha aprovação divina. Fala do nosso ministério. O nosso ministério tem que ser unção de Deus. Não adianta, meu irmão, porque quando não tem unção de Deus é uma lata vazia. Você prega bonito, você fala bonito, você é intelectual, mas o povo não sente nada, porque o que faz sentir é a unção de Deus. Tem que ter unção de Deus na nossa vida. Outra coisa que é interessante, está lá no texto que li, só estou passando rápido, porque senão o tempo não dá. O sacerdote teria que estar devidamente vestido. Isso fala da postura espiritual do sacerdote. Nós não temos tempo aqui para comentar as roupas do sacerdote, que eram mais ou menos 7 peças de roupa que um sacerdote tinha que usar. 7 peças de roupa. Vocês observem bem que ninguém podia ver o tornozelo do sacerdote. Viu? Até esse dia atrás, pastor, eu fui numa igreja e quando cheguei lá, fiquei admirado que o pastor sentou no púlpito. Desculpa, irmão, vou fazer um negócio que eu não costumo fazer. O pastor ficou com a calça arregaçada aqui e uma perna bonita, assim, igual a minha, e os crentes tudo lá de baixo olhando. A Bíblia Sagrada diz que o sacerdote não podia nem subir por degrau, porque não podia mostrar o tornozelo. Tá bom? A roupa do sacerdote, no peitoral, trazia uma placa, e essa placa tinha o nome das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel estavam ali em 12 pedras. Isso significa que o sacerdote tem que trazer a igreja no coração. Sacerdote que não tem a igreja no coração não pode ser sacerdote. Não importa que o crente fale mal de você, brigue com você, xingue você, mas você tem ele no coração. Viu? Traga ele no teu coração. Aqui em cima, na estorla, tinha mais 2 pedras aqui, outra pedra aqui, que trazia também o nome das 12 tribos de Israel. Significa que o sacerdote tem que carregar os crentes no ombro. Está pesado, mas se é sacerdote, carrega os crentes no ombro, meu filho. Tem que carregar os crentes no ombro. Várias roupas que ele tinha que ter. A roupa tinha que estar sobre o modelo, sobre medida, sobre o padrão divino. Isso fala da postura ética, moral e espiritual do sacerdote. O sacerdote tem que ter postura ética, moral e espiritual para poder dirigir o rebanho do Senhor. Quando tudo isso estava perfeito, vocês lêem depois lá no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 34 a 37, que fala sobre isso. Quando tudo isso estava na medida, ungido, feito sob o modelo, depois que Moisés, que os 2 artistas fizeram todas as peças, mostraram para Moisés. Moisés conferiu. Está de acordo com a medida. Tá, então vamos colocar todo lugar. Aí começou, põe uma peça aqui, põe outra ali, põe outra lá, põe outra lá, e levantou o tabernáculo. E quando levantou o tabernáculo, a glória de Deus se manifestou. A glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, porque estava sob medida. A aprovação de Deus no nosso ministério é a glória de Deus. A glória de Deus na nossa vida,
a glória de Deus na igreja que nós dirigimos, a glória de Deus no rebanho que nós estamos, a glória de Deus na mensagem que pregamos, a glória de Deus no hino que cantamos, é a glória de Deus manifestando, é a aprovação divina para o nosso ministério. Muito obrigado, Deus abençoe. Desculpa o horário, pastor Levi. Foi muito bom. Amém, irmãos. Vai chegando, Felipe. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Tudo conforme o modelo. Os irmãos aqui sempre estão nos ouvindo falar sobre isso. Termos cuidado com as inovações nos nossos cultos, nosso trabalho, porque a Assembleia de Deus tem o seu padrão. Graças a Deus, Deus tem aprovado e a obra de Deus está crescendo. E nós não precisamos ficar preocupados com essas novas igrejas que se levantaram por aí, fazendo tanto movimento diferente, corinho para todo lado e muito louvorzão e pouca palavrinha, né? E não adianta nós olharmos para isso. Não, mas lá tem muita gente, irmão. Deixa essa muita gente lá. Vamos continuar com o nosso povo aqui, fazendo a obra do Senhor. Nosso irmão Felipe vai louvar a Jesus nesse momento e vai fazer essa gravação. Peço aos irmãos que permaneçam nos seus lugares, porque é uma gravação que o Felipe pediu para fazer e vai para a internet e tal. Então vamos cooperar com o Felipe. Vocês têm ouvido o Felipe cantar aqui desde pequenininho, né, Felipe? E agora já está o tamanhão do Felipe aí, não é? Comentário Atos 27 diz que Paulo, ele foi deportado para um país, estava preso lá na Itália. Começou uma grande ventania, ele já dá um grito para o povo: não saia do navio. Se vocês saírem do navio, o mar vai matar vocês. A mesma coisa dentro da igreja, lá fora é o mar, aqui dentro é um navio. Olha que palavra maravilhosa que nós ouvimos da parte de Deus para o nosso coração. Aleluia. Fique dentro da igreja, aqui você ouve, come a palavra, glorifique o nome do Senhor. E ainda, todos nós que estamos aqui dentro somos herdeiros da promessa de Deus. Quantos herdeiros temos aqui nesta noite? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor dos Exércitos. Em ti, de conquistar, de possuir, eu vou me lançar aos teus pés, eu vou te servir. A tua unção está em mim, se eu for fiel até o fim, eu não vou medir esforços para receber o que tu tens pra mim. Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus. Eu tenho fé e confiança que eu já recebi tudo aquilo que é meu. Minha herança está em ti, de conquistar, de possuir. Eu vou me lançar aos teus pés, eu vou te servir. A tua unção está em mim, se eu for fiel até o fim, eu vou me lançar aos teus pés, eu vou te servir. Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus. Eu tenho fé e confiança e eu já recebi tudo aquilo que é Deus. Eu tomo posse da
Amantíssimo Deus e nosso Pai, te adoramos, Senhor, por esta noite de bênção. Te adoramos, Senhor, pela unção transmitida a nós, através do Teu Filho, Senhor, com esta palavra de grande edificação para cada um de nós. Senhor, que esta mensagem seja guardada em nossos corações e que possamos, Senhor, aplicá-la, vivenciá-la, Senhor, e cada dia mais usá-la em favor da Tua obra, Senhor. Que não sejamos, Senhor, ouvintes esquecidos, aprendizes displicentes, Senhor, mas mais e mais interessados, Senhor, na palavra, Senhor, no ensino, meu Deus, que possamos aplicar, Senhor, esta doutrina, este ensino, Senhor, que fundamente a nossa fé, o nosso ministério, Senhor, e a Tua igreja e o Teu povo. Venha, Senhor, mais e mais falar conosco por esta palavra, Senhor, e que possamos guardá-la, Senhor, repeti-la cada dia. Meu Deus, que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas através desse ensino. Meu Deus, meu Pai, agradecemos a oportunidade de estar aqui na Sua casa. Acompanha agora Teus filhos, Senhor, que irão regressar aos seus lares, dando uma noite de bênção a cada um dos Teus filhos, Senhor, e disposição e motivação para retornarmos aqui amanhã, Senhor, com mais uma porção dos céus, Senhor, que fortaleça o nosso aprendizado, Senhor, e que possamos, meu Deus, aplicar na Tua igreja e na Tua obra cada dia mais e mais. Senhor, ser com cada um de nós, nos acompanha com a bênção, pois assim cremos e já agradecemos no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte amanhã e traga mais um.